Aleluia! Louvado seja o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que sempre será. É a esse Deus que nós servimos e é por causa dele que nós estamos nesse lugar. Aleluia! Meu Deus é bom demais, ele é tremendo. E eu vou falar para vocês uma coisa importante. Eu vou falar para vocês da importância, preste atenção, porque parece simples, mas não é tão simples assim. A importância de nós conhecermos o reino de Deus e a sua justiça. Vou falar para vocês dessa importância. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus, você conhece esse versículo? A maioria de vocês conhece. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Uma coisa muito, muito boa que Jesus nos disse, está lá escrita. Depois de pregar, de fazer o sermão da montanha, de dar todas aquelas instruções, lá no fim do capítulo 6 de Mateus, ele termina com esta frase famosa, Mateus 6, 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando ele disse todas essas coisas, ele estava se referindo às coisas materiais, não é? Depois que você lê todo o capítulo, você vê. Mas ele disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente vai entender isso hoje. Então, nesse versículo, Cristo nos faz um alerta importante para que nós busquemos entender, antes de buscar entender qualquer outra coisa na face da terra, que a gente busque entender o reino de Deus e a justiça que opera nesse reino e a partir dele em nosso meio. É isso que Deus quer que a gente entenda em primeiro lugar. Ele quer que nós entendamos com pressa e entendamos rápido o reino de Deus e a sua justiça. E por que Ele quer que a gente entenda primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Por que Deus nos alerta para que a gente entenda primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Por três razões. Três razões. A primeira é que nós todos, os seres humanos, somos muito tendenciosos a buscar primeiro as coisas materiais, a buscar satisfazer primeiro os nossos desejos, em vez de buscar entender primeiro o reino de Deus. Então, a gente é tendencioso mesmo a buscar satisfazer o que a gente quer. Os desejos materiais que a gente tem, comida, água, roupa, calçado, a gente vive atrás dessas coisas naturalmente, no mundo, naturalmente as pessoas vivem. Então, quando a gente chega no reino de Deus, a gente chega querendo essas coisas, do mesmo jeito que as pessoas do mundo querem. A segunda razão, nós somos tendenciosos a viver a nossa própria justiça, a julgar as coisas conforme o que a gente acha, a seguir a justiça do mundo, em vez de julgarmos as coisas baseadas na palavra de Deus e na justiça do reino de Deus. Então, nós somos mesmo tendenciosos a agir assim, a julgar situações e pessoas conforme o que nós sentimos. As pessoas do mundo são assim, e quando a gente chega na igreja, a gente chega assim. Então, essa é a segunda razão. A terceira razão, e não menos importante do que as outras duas que eu falei, é que nós, ao chegarmos na igreja, não podemos de forma nenhuma anunciar um reino, nenhuma justiça que a gente não tem convicção, que a gente não conhece. Como é que você vai anunciar uma coisa que você não sabe? Que você não tem convicção? Que você não conhece plenamente? Você vai errar nas palavras uma hora ou outra. Você tem que ter convicção de reino de Deus. Você tem que ver convicção de justiça de Deus para ser íntegro naquilo que você vai falar. Para ser direto. Para que as pessoas entendam o que você está dizendo. Amém? Senão você não vai anunciar, você não vai conseguir pregar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus com convicção. Então, essas são as três razões pelas quais Jesus nos alerta
a buscar primeiro, a entender primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Infelizmente, meus irmãos, a maioria de nós nas igrejas, a maioria, não está se lembrando que é cidadão do reino de Deus. Acorda de manhã, às vezes ora e tudo, mas não tem lembrança de que espiritualmente você está dentro do reino de Deus. Antes de qualquer coisa, você é cidadão, nascido dentro do reino de Deus. As pessoas não lembram disso. E é importantíssimo lembrar. Antes de qualquer coisa, lembrar dessas coisas logo no amanhecer do dia, porque situações e circunstâncias se levantam para que você não haja segundo um cidadão do reino de Deus. É isso que acontece, é isso que Satanás luta e trabalha para fazer, para que você e eu esqueçamos que nós somos cidadãos do reino de Deus. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, quem quiser abrir, eu vou abrir rapidamente, se você não quiser, não precisa, ouça. Você deve conhecer. Então o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a realidade. Então como é que você vai anunciar o evangelho, pregar o evangelho sem convicção de reino de Deus? Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas estão indo evangelizar, estão indo pregar, estão indo falar de Jesus sem convicção nenhuma que é cidadão do reino de Deus. Não pode. Não pode. Não tem unção assim. É preciso estar seguro de que você é cidadão do reino de Deus. Você precisa estar seguro das coisas do reino de Deus. Senão não tem como. Vai ser uma pregação religiosa, sem unção. Pessoas não vão aceitar Jesus de verdade porque você não conseguiu passar a mensagem como ela é. Sem convicção não dá. Então, sem ter esse entendimento de reino de Deus e sem essa lembrança diária da cidadania no reino de Deus, as pessoas simplesmente vão dizer que são crentes, que são evangélicas, mas, olha o que eu vou dizer agora. Ao mesmo tempo, eu estou aqui dizendo que sou evangélica, que sou crente, sou cidadã do reino de Deus, e eu vou prometer coisas e não vou cumprir. Prometer coisa e não cumprir não é comportamento de cidadão do reino de Deus. Quando você promete coisa e não cumpre, você está infringindo a lei. Em Eclesiastes 5:5. Quem quiser depois abrir e ler. Se você fizer um voto, lá está escrito, cumpra. Melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Quando ele diz isso se você prometeu algo, seja para Deus ou seja para alguém, cumpra. Se você disse que vai, vá. Cidadão do reino de Deus tem que prometer e cumprir. Veja o que eu estou dizendo. Então, muitas vezes a gente está anunciando o reino de Deus, pregando, mas está prometendo coisas e não está cumprindo. Então, pessoas dizem evangélicas, mas elas querem ser ouvidas e não querem ouvir. Querem que os outros tenham paciência com ela, mas elas mesmas não têm paciência com os outros. Está infringindo a lei em Tiago, capítulo 1, versículo 19. As pessoas estão se dizendo evangélicas e falando de Jesus, mas não devolvem o que pegam emprestado. Olhe a responsabilidade de ser um cidadão do reino de Deus. Está dizendo que é evangélico, que é crente, prega e fala de Jesus, mas age movido por raiva, por medo, por tristeza, por cansaço, age movido por decepção, por indignação e outros sentimentos no seu coração. Está infringindo a lei em Tiago 1:20.
não perdoa. Os outros fazem mal, ela é crente, ele é crente, fala de Deus, fala de Jesus, mas não perdoa. Está infringindo a lei em Marcos 11, 26. É crente, está pregando o evangelho, está dizendo que é filho de Deus, mas só vive abrindo a boca para falar mal dos outros. Quando tem oportunidade, sai de baixo. Para falar mal dos outros, falar mal dos irmãos, falar mal do governo. Minha gente, cuidado. Olhe que o diabo, ele tá enganando as pessoas de um jeito, os crentes. Como eu vejo o crente dentro da igreja falando mal do governo, dos governantes. Não pode. Não pode. Nunca abra sua boca para falar mal de ninguém, muito menos dos nossos governantes, por piores que eles sejam. Não faça isso. Você vai estar infringindo a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E você vai estar também falando mal dos outros. Você está infringindo a lei de Deus. Em Tiago 4, 11. Olha a responsabilidade. Então você diz que é crente, diz que é evangélico, que é evangélica, fala de Jesus, evangeliza, mas mente e não se arrepende. Vou dar um exemplo. Não é que você ou as pessoas possam mentir o tempo todo. Mentirinhas. Como, por exemplo, alguém lhe pede uma coisa, você tem aquela coisa, mas você diz que não tem, mas você tem. Estou pegando uma coisa bem sutil. Você tem, mas você diz que não tem, você não quer dar, por algum motivo. Você mente, isso é mentira. Dizer que tem, tendo. Seja lá para quem você disse isso, se arrependa. Mentira não é de Deus, infringe a lei do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 25. Olhe a gravidade e a responsabilidade disso. Isso é uma coisinha, falei uma mentirinha aí. Tem outras que escapolem da nossa boca diariamente e a gente não se dá conta e nem se arrepende. Isso vai somando, vai somando. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não tem como dizer que a pessoa é crente, que é filho de Deus, que é cidadão do reino de Deus e não se arrepende dos seus pecados. Nós pecamos sim, e muitas vezes nós não nos damos conta. Eu estou chamando a atenção para isso aqui. Outra coisa séria e terrível. A pessoa diz que é crente, que é evangélico, prega, louva, evangeliza. Mas, quando tem oportunidade, ela começa a falar de assuntos que não tem certeza nenhuma se são verdadeiros ou não. Só porque ouviu falar, já começa a falar também. Se for detonando a vida de outro, começa a detonar também. Isso está infringindo a lei de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Não pode inventar conversa, falar de coisa que não tem certeza. Isso acontece muito, sabe aonde? No WhatsApp, no bendito do WhatsApp. As pessoas recebem mensagens no WhatsApp e ficam repassando uma coisa que nem tem certeza, não sabe nem se é verdade. E nem sequer nem pesquisa para saber. Mas já vai repassando aquela notícia. E eu vou dizer para vocês uma coisa, 99% das notícias, dessas notícias que são colocadas no WhatsApp, são mentirosas, são fake, são falsas. E as pessoas estão repassando como se fossem verdadeiras. Nem se dão ao trabalho de pesquisar para saber. Então vamos ter cuidado com isso, crentes. Outra coisa, diz que é crente, diz que é evangélico, prega o evangelho, e julga por aparências, está infringindo a lei do Senhor em João 7, versículo 24, João capítulo 7, versículo 24. Jesus diz, não julguem por aparências, mas façam julgamentos baseados na justiça de Deus. Se você quer julgar alguma coisa, se você se acha apto para julgar, julgue,
de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que você viu ou o que você acha. Então são essas coisas que nós precisamos ficar alertas. Foi por isso que Jesus disse: busquem entender em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, para que a gente não haja dessa forma. Isso eu falei algumas coisas aqui, tem muitas coisas que a igreja está infringindo. Isso é difícil. Então, todos esses comportamentos que eu acabei de falar são mundanos, são um péssimo testemunho. Pois quem é filho de Deus, veja bem o que eu estou dizendo, quem é filho de Deus e se comporta dessa forma como eu falei aqui, está dizendo que o seu pai é do mesmo jeito. E o seu pai mente. Quando você mente, e os outros estão vendo que você está mentindo, você está dizendo: meu pai mente também. Que testemunho é esse? Já pensou quando as pessoas descobrem que você mentiu e você é crente? Ai, ai, ai. Que você passou uma história que não era verdadeira, como se fosse. Você está dizendo que o seu pai faz do mesmo jeito. Esse é o testemunho que você está dando, você e eu, quando fazemos isso. Olha que coisa difícil. Mas a boa notícia é que se nós buscarmos entender o reino de Deus como ele é, e a justiça que opera nele, todos esses comportamentos a gente deixa. É só a gente buscar. Todos esses comportamentos saem. É perfeitamente possível. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela desce ao coração, ela transforma. Ela traz uma nova vida para nós, um novo comportamento, uma nova maneira de agir. Você começa a agir como uma nova criatura, nascida no reino de Deus, como quem é de lá. Amém? Então não foi somente para que a gente recebesse bênçãos materiais que Jesus mandou a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, não. Vocês estão me entendendo? Foi porque nós precisamos agir como cidadãos do reino de Deus e anunciar o reino de Deus com convicção e diretamente, sem arrudeio. Como eu estou fazendo aqui agora, eu estou anunciando para vocês o reino de Deus, com convicção e sem arrudeio, direto, para que você entenda claramente e busque também esse reino. Busque entendê-lo, como é que ele funciona. Amém? E eu vou agora mais fundo um pouquinho, falando de convicção e de certeza absoluta. Essa convicção de reino de Deus que eu acabei de falar aqui é exatamente aquela fé. Essa convicção de reino é a fé que Cristo tanto fala que nós devemos ter. Vocês sabiam disso? A fé que nós devemos ter, ela vem da convicção, do conhecimento claro do reino de Deus e da sua justiça. Esta fé que vem do conhecimento, da convicção do reino de Deus, é aquela que diz ao monte: vá daqui para lá, e ele vai. É daquela que vai, que você bota a mão nos enfermos, eles são curados. É esta fé que expulsa demônio, você vai lá, bota a mão, o demônio sai. É desta fé que Cristo está falando. Essa fé que expulsa demônio, que diz ao monte: vá daqui para lá, que cura enfermos, é a fé que vem da convicção, do conhecimento do reino de Deus e da sua justiça. Ela não vem de outro lugar. Lá em Mateus 17, 20, se você puder abrir, Mateus capítulo 17. Aqui nessa passagem, eu vou falar só o versículo 20, mas nessa passagem foi até relacionado aqui ao que a irmãzinha falou, né? Que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e aí o pai do menino veio depois e pediu a Jesus: se tu podes, né? Então aqui é essa mesma passagem sendo no livro de Mateus. Aí Jesus
respondeu aos discípulos quando eles disseram: mas por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E ele lhes respondeu, no versículo 20 de Mateus 17: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Se tiverdes fé. E é essa fé que eu falei agora. A fé que vem da convicção do reino de Deus. Por que que os discípulos não tiveram condições de expulsar aquele demônio? Porque a fé que eles tinham era uma fé religiosa. Uma fé pequena, mundana. Não era uma fé proveniente do conhecimento do reino de Deus e da sua justiça. Porque a fé que é proveniente do conhecimento de Deus e da sua justiça, bota a mão na cabeça da pessoa endemoniada e o demônio sai. Foi por isso que logo em seguida Jesus respondeu: essa casta para vocês, essa casta não vai sair senão com jejum e com oração. Por quê? Eles tinham que jejuar e orar muito para que saísse. Por quê? Não tinham convicção do reino de Deus ainda. Jesus Cristo não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado. Os olhos deles não tinham se aberto para o reino de Deus. Entenderam? Agora conosco não é diferente. Nós, filhos de Deus, temos ou teríamos que ter convicção do reino de Deus e sua justiça e chegar com ousadia, botar a mão no enfermo e ele ser curado, botar a mão no endemoniado e o demônio sair. Sem conversa, rapidinho. Eu vejo muita gente conversando com o demônio. Misericórdia. Não tem que existir isso. Amém? Se você puder abrir em Romanos 10, 17. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. O que é que está escrito? Está escrito isso aqui, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo vai dizer o que para você? Vai dizer o que é o reino de Deus e o que é a sua justiça. Simples assim. Essa fé que vem pelo ouvir, e ouvir, e o ouvir é pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não vai falar de outra coisa para nós, senão do reino de Deus e da sua justiça. É esta a fé que nós devemos ter, baseada nisso, na convicção de reino. E agora eu vou fazer uma pergunta. E como no mundo, Jesus, como é que nós devemos fazer para entender o reino de Deus e a sua justiça? Como é que se faz para buscar o reino de Deus e a sua justiça? Nós lemos esse versículo, né? Como eu falei no início, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas como é, Jesus, que eu faço? Agora que eu vou entrar, não se escandalize com o que eu vou dizer, não. Agora que eu vou alfinetar. Você pode pensar que buscar o reino de Deus e a sua justiça é tocando na banda da igreja, é cantando louvor, é ajudando no serviço da igreja, é participando do coral, é participando do grupo de intercessão, é participando do evangelismo, é contando o testemunho, é orando em línguas estranhas, que se busca o reino de Deus, será? É profetizando? Vou dizer uma coisa para vocês. É verdade que quando a gente nasce no reino de Deus, a gente se torna cidadão do reino de Deus e a gente vai fazer parte da igreja na terra, ok? A gente não faz? Depois que aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente entra na igreja, começa a fazer parte da noiva do Cordeiro, certo? E aí, quando a gente entra na igreja, a gente começa a se envolver com todas essas coisas. É natural.
Você vai para o louvor, quem tem aptidão para a música, né? Quem gosta de cantar, tocar, vai. Quem é chamado para evangelismo, vai. E chamado para pregar, prega. Contar testemunho, conta. Etc. Ajudar na limpeza da igreja, ajuda. Mas nenhuma dessas coisas vai fazer você entender o reino de Deus e a sua justiça. São coisas que se seguem ao conhecimento. O conhecimento vem primeiro. Quanto mais conhecimento do reino de Deus e da justiça você tiver, melhor desempenho você vai ter no louvor, melhor desempenho você vai ter na adoração, melhor desempenho você vai ter na pregação, melhor desempenho você vai ter no evangelismo, melhor desempenho você vai ter quando estiver evangelizando, melhor desempenho você vai ter quando você cuidar das coisas administrativas da igreja, etc, etc, etc. Entenderam? Por isso que buscar o reino de Deus, o conhecimento, o entendimento é urgente. E tem que ser em primeiro lugar, e tem que ser muito rápido, para que quando você fizer essas coisas que eu falei, você faça com perfeição. E você glorifique a Deus com o seu trabalho, e você não desista de fazer. Porque, veja, tem muitos desistindo. Começa no louvor, vai embora. Começa no serviço, diaconato, daqui a pouco, pastor, eu desisti, tchau. Começa no coral, tchau. Por quê? Por quê? Vai para o evangelismo, vai uma vez, duas, não vou mais. Vai para o grupo de oração, 1, 2, 3, estou cansado. Por quê? Porque não tem convicção do reino de Deus e da sua justiça. Está faltando conhecimento, convicção. Está faltando a fé que vem pela convicção do reino de Deus. E agora eu volto para a pergunta: como é que no mundo a gente faz para entender o reino de Deus e a sua justiça? É necessário. Como? Como? Eu quero. Como? Para entendermos bem o reino de Deus e a sua justiça, nós precisamos primeiro frequentar um bom discipulado. Eu tive, graças a Deus. Nós recebemos esse leite. Quem não recebe esse leite direito, meus irmãos, quando é lá na frente, vai tropeçar. Porque é nesse leite que vem os primeiros conhecimentos sobre o reino de Deus e justiça de Deus, que nós precisamos saber para permanecermos firmes. Não tem outra maneira. Então é necessário que a igreja tenha um excelente discipulado para manter os novos convertidos e também aqueles que já são antigos na fé, porque não pense você que uma pessoa que é antiga na fé não precisa de discipulado. Não precisa. Precisa. Precisa sim. Sabe por quê? Por que foi que Deus disse para Josué? Para Josué ficar se lembrando da palavra. Você lembra o que está escrito lá em Josué 1:8? Josué não era menino, não. Josué sabia as escrituras. Mas por que ele tem que ficar lembrando? Então não pense você que a pessoa, porque é antigo, não precisa lembrar o que está escrito, não. Precisa. Porque nós esquecemos. A gente trabalha, tem muita coisa que passa pela nossa cabeça, muita preocupação, a gente esquece. Precisa meditar, meus irmãos. Precisa, tanto quanto um novo convertido. Talvez com mais força ainda do que um novo convertido. Então, discipulado não é algo só para novo convertido. É algo para os velhos convertidos. Porque ali você vai se lembrar o que está escrito. Para você não tropeçar. Para que você tenha sucesso. É necessário lembrar. Ninguém aqui tem uma memória perfeita e sobrenatural, a memória, estou dizendo, porque nós somos sobrenaturais no Espírito, mas a memória não é sobrenatural a ponto de você estar lembrando a palavra de Deus o tempo todo. Impossível. Se você não correr atrás, você não lembra. Aí você vai pecar. Porque é tendencioso a agir conforme o que sente. Entendeu? Nós somos assim. Então, para entender primeiro, para entender o reino de Deus e a sua justiça, é necessário começar pelo discipulado. Um grupo de estudos bíblicos que deve ser fornecido pela congregação que você
frequenta. E eu vou dizer outra verdade a você. Nenhuma faculdade de teologia, preste atenção, nenhuma vai ensinar o reino de Deus a você. Tudo. Grego, hebraico, ela ensina tudo. Menos o reino de Deus. Se você não buscar, se você não entender o reino de Deus e a sua justiça, não espere que fazer essa faculdade de teologia vai fazer você entender. Vai não. Já escutaram dizer que muita gente, fulaninho, foi para a faculdade de teologia, quando voltou pior. Já escutaram isso? Eu já escutei, muitas vezes. Porque não ensina. Quem ensina é o discipulado da igreja, é o pastor. São os pastores que têm esse encargo de ensinar para as suas ovelhas o reino de Deus e a sua justiça. Não é a faculdade de teologia, amém? Então não se iluda não. Quer fazer, faça. Mas não se iluda não. Não é porque você vai saber mais ciência, porque a teologia é uma ciência, que você vai conhecer mais o reino de Deus, não. Engano. Não é não. Amém? Primeiro, discipulado. Segundo, perseverar na comunhão com os irmãos na fé, vindo aos cultos. Falou-se aqui, essa igreja devia estar cheia. Por N motivos as pessoas não estiveram aqui, nem eu vou julgar, porque Deus sabe o problema de cada um e a dificuldade que cada um tem que chegar. Não sou eu quem vou julgar isso. Mas é uma coisa que a gente tem que perseverar, em estar em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque depois que você faz o discipulado, depois que esse conhecimento entra no seu coração, você precisa praticá-lo. Não só no seu dia a dia, mas junto com os seus irmãos. E é no meio da igreja que Deus vai confirmar aquela palavra que entrou no seu coração. Ele vai falar pela boca de um e de outro. Vai te exortar, o Senhor nos exorta na comunhão. O Senhor nos exorta, o Senhor nos consola e o Senhor nos guia para tomar decisões. Então a gente tem que perseverar em estar perto dos irmãos. Indo para o discipulado, vindo para o culto. Amém? Os que estão aqui, eu sei que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra, então se fortaleçam ainda mais. Os que não vieram, amém. Em outra oportunidade, que o Senhor conceda a oportunidade para que eles escutem essa palavra. Mas é importantíssimo essas duas coisas. Estudo bíblico em casa, meditar na palavra, frequentar discipulado, sim. Mesmo sendo antigo, vá. Até para ajudar o seu pastor. Grupo familiar, tem muito grupo de estudo, vá. Não deixe de ir. Não pense que é só para novo convertido, é para os antigos também. É bênção. Aleluia. Para terminar, é muito bom, é muito importante que a gente dê testemunho do reino de Deus, em verdade, nos comportando como quem realmente nasceu lá. Não adianta, eu vou terminar falando isso, não adianta a gente falar de Jesus, falar de salvação, se com as nossas próprias vidas no dia a dia, a gente não dá testemunho verdadeiro do reino do qual nós fazemos parte. A gente precisa vestir a camisa do reino de Deus, vestir mesmo, falar do reino de Deus com ousadia, mas essa ousadia só vai vir se você entender o reino. Precisa urgentemente entender o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas que estão ao nosso redor, especialmente, agora eu vou tocar no outro ponto importante, especialmente nossos parentes e amigos, que são as pessoas que a gente deve anunciar a salvação em primeiro lugar. Muita gente está pregando por aí, saindo, pregando o reino de Deus, aleluia, multidões, mas quando chega em casa o testemunho, meus irmãos, trata o cônjuge, só misericórdia, o cônjuge nem é crente, trata os filhos, só Jesus nessa causa,
e os filhos ainda nem aceitaram Jesus. É difícil. E aí a pessoa quer e fica orando: Jesus, salva meu marido, salva minha esposa, salva meus filhos. Mas o comportamento da criatura não é de cidadão do reino de Deus em casa. Com os amigos também não é. Fala palavrão, etc. Um comportamento que não é um testemunho de Jesus. Então a gente tem que ter cuidado demais com essas coisas, porque as primeiras pessoas que nós precisamos atingir são os nossos parentes não crentes, nossos familiares não crentes, nossos amigos não crentes, que estão olhando para o nosso exemplo, para o nosso comportamento. Às vezes não precisa falar nada, mas uma mentirinha que você disser, um palavrãozinho que sai da sua boca, uma indignação, uma reclamaçãozinha que sair, já vai ser um empecilho para aquele seu amigo que não é crente, para aquela cônjuge que não é crente, para aquele filho que não é crente, aceitar Jesus. Já vai ser uma barreira que você ou eu estamos colocando ali. É muito importante a gente estar se lembrando convicto do reino de Deus, da sua justiça. Amém? Se você sabe que é nova criatura, porque nasceu dentro do reino de Deus, né? Pela fé em Jesus Cristo, mas ainda não consegue viver essa novidade de vida plenamente, o que é que está faltando? Buscar o entendimento correndo. Busque entender esse reino do qual você faz parte, a justiça desse reino, e andar nela. Vai requerer esforço? Vai. Mas é um esforço que glorifica, meus irmãos. Glorifica o Rei dos Reis. Eu chorei muitas vezes quando eu fui corrigida. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta com os nossos erros. Não foram poucas vezes que o Senhor me exortou através de pessoas. Uma das piores exortações da minha vida foi quando alguém, eu não vou dizer o nome, chegou para mim e disse: você ofende as pessoas com o que você fala. Você me ofende, você ofende as pessoas. É uma pessoa próxima de mim. Você ofende. Eu era crente já, não sei quantos anos. Às vezes a gente é direto demais, né? A gente não procura ter sensibilidade no Espírito Santo, não procura se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é uma coisa que Jesus fez. Nossa, Ele fez isso por nós. Ele se colocou no nosso lugar na cruz. E a gente não se coloca no lugar do outro e ofende as pessoas assim, achando que a gente é o tal. Eu me achava, né? Aí Jesus veio pela boca dessa pessoa e me deu uma lapada. Segura. Como é que você faz uma coisa dessas, minha filha? Tenha cuidado com o que você diz. E aí, a partir daquele dia, meus irmãos, a palavra do Senhor mudou o meu coração e eu passei a ter cuidado com as minhas palavras. Me comportando como uma cidadã do reino de Deus. É necessário correção? Para qualquer um, a qualquer momento. Nós somos falhos. Então, isso é só um pouquinho, né, de reino de Deus, que eu falei aqui, um pouquinho. Só para a gente acordar, para a gente se lembrar, para a gente correr atrás. Se tiver em prejuízo, segundo o conhecimento da palavra, correr atrás, para que a gente mude nossas atitudes e se pareça mais com Jesus e possamos ser ouvidos quando a gente anunciar a salvação. Amém? Glória a Deus. Vou parar por aqui. Deus é bom. Eu espero que vocês tenham sido edificados, porque essa palavra edificou muito minha vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amados, muito me alegro, porque é como eu sempre digo que a gente já se acostumou muito com mensagens, pelo menos no começo da nossa fé. Zaqueu, desce depressa, porque convém.
né? Aquelas coisas todas, e as pessoas... Então, quando tem uma palavra que a gente precisa meditar, sair daqui refletindo, que é o ideal, você sair da igreja meditando na mensagem. Acendeu o vermelho. O que a irmã quis trazer para nós no dia de hoje. E que coisa maravilhosa foi, eu vi, uma matéria de 2 policiais americanos. Ele parou um carro que tinha 2 cidadãos, uma mulher dirigindo e um outro cidadão. E quando eles abordaram, eles disseram assim: documento. Ele disse assim: eu não tenho documento. Aí o soldado pegou e disse assim: você sabe que está infringindo a lei. Ele disse: que lei? Eu não faço parte do seu estado, eu estou de passagem, não tenho obrigação, porque eu não pertenço a esse estado. Por incrível que pareça, ele estava correto. Os soldados liberaram ele, e a mulher que estava dirigindo, ela infringiu a lei, mas ela estava na mesma condição dele, mas infringiu a lei porque ela estava dirigindo. Ela foi presa. Como a mensagem, irmãos, como cidadão do céu, nós temos de colocar a nossa vida no altar. E quando Jesus, ele diz assim: Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é aí nos céus. Algumas pessoas não percebem, irmãos, mas no céu a plena vontade de Deus é estabelecida. Não existe nada que fuja. Aqui na terra não. Aí você diz: ah, mas Deus está no controle. Sim, meu irmão, está no controle. Mas por que tem crente rebelde? Porque tem pessoas assassinas, porque pessoas que não dão lugar a Deus, está sob a permissão de Deus, que é outra coisa. Mas a gente tem que trazer o reino de Deus aqui na terra. E como é que nós, sendo cidadãos dos céus, ainda cultuamos ser cidadão dessa terra, brigando pelas coisas dessa terra, falando mal das coisas dessa terra, aonde nós precisamos falar das coisas celestiais. Amados, isso é tão profundo, essa mensagem é tão profunda. Eu tenho certeza que daria um seminário para poder falar sobre o reino dos céus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos estar sempre buscando ao Senhor. Amém? Porque Ele vive. A igreja de pé, irmãos.